Quem farmou aura primeiro? Loca do rolê. Meu, eu acho engraçado como a gente consegue transformar qualquer coisa numa guerra entre gerações. Aparece um campeonato de farmar aura e 5 minutos depois já tem adulto dizendo que acabou o caráter, que os jovens não têm disciplina, que ninguém mais respeita o trabalho, que antigamente era diferente. Calma, respira. A gíria não é o problema. Toda geração inventa uma maneira nova de falar para não precisar falar igual ao pai. O problema é aquilo que a gíria revela. E principalmente aquilo que a crítica contra a gíria revela. Porque quando alguém diz que o jovem de hoje quer aparecer, existe uma coisa muito interessante acontecendo. Quem está dizendo isso também quer aparecer, só que de outro jeito. Como assim? O jovem diz, olha o que eu fiz agora. O adulto diz, olha quem nós éramos. Um apresenta o presente, o outro apresenta a memória. Um quer aplauso pelo acontecimento, o outro quer reconhecimento pela biografia. Loca do rolê. Pronto, já começou a desgraça. Mas então você está dizendo que não existe diferença entre essas duas coisas? Não, estou dizendo justamente o contrário. Existe diferença, e é essa diferença que interessa. O problema é quando a gente transforma diferença em julgamento moral. Porque aí fica fácil demais. O jovem virou superficial, o velho tinha caráter, o jovem quer atenção, o velho trabalhava em silêncio, o jovem não suporta o tédio, o velho construía o mundo. Meu querido, isso é uma história, não necessariamente uma investigação. Breguésio, então vamos começar pelo fenômeno. Silvan, comecemos. Existe uma expressão circulando, farmar aura. Ela descreve, grosso modo, alguém fazendo alguma coisa impressionante, admirável, digna de atenção. E aí aparece uma reação. Olha só no que essa juventude se transformou. E eu pergunto, quem definiu que aquilo é o que a juventude se transformou? Como você sabe? Exatamente. A pergunta mais inconveniente da mesa. E deveria ser a mais comum, porque dizer eu vejo jovens fazendo isso é uma coisa. Dizer isso prova que uma geração perdeu o caráter é outra completamente diferente. Então temos uma descrição, depois uma interpretação e depois uma conclusão moral. E às vezes colocam uma bibliografia embaixo para a conclusão parecer pesquisa. Aí é lindo. A opinião veste jaleco e acha que virou ciência. Mas existe uma questão real sobre caráter. O discurso fala disso o tempo inteiro. Claro que existe. E é justamente por isso que não devemos jogar o conceito fora. A pergunta é, onde o caráter se forma? No indivíduo sozinho, dentro da cabeça, no aplicativo, na família, na escola, no trabalho, nas relações sociais, nas condições materiais. Porque se a gente disser simplesmente o jovem não tem caráter, acabou a investigação. Transformamos um fenômeno social em defeito individual. É a solução mais preguiçosa possível. Silvan, e aí Durkheim aparece para lembrar que aquilo que parece propriedade individual também é atravessado pelas formas de integração e regulação social. Então caráter não seria simplesmente uma escolha privada? Lodorolê, meu, olha o tamanho do problema. Claro que existe responsabilidade individual, mas ninguém constrói uma subjetividade num vácuo. Você nasce em algum lugar, cresce em alguma família, estuda em alguma escola, trabalha em alguma condição, entra em algum mercado, convive com determinadas pessoas, tem acesso a determinadas tecnologias, é exposto a determinados discursos. Depois aparece alguém e pergunta, por que você não tem disciplina? Como se disciplina fosse fabricada no supermercado. E tem outra coisa. O discurso sobre o passado é muito conveniente. Loca do rolê. Isso. Bauman entra pela porta dos fundos e pergunta por que, quando o presente fica insuportavelmente incerto, o passado começa a parecer tão bonito. O pai trabalhador, a mãe responsável, a professora dedicada, o agricultor acordando às 5, o profissional que estudou 10 anos. Tudo isso pode ter acontecido. Não estamos negando essas vidas, mas existe uma diferença entre viver uma história e contar essa história depois. A memória seleciona e esquece. Então o passado também pode farmar aura? Agora você chegou onde eu queria. Claro que pode. O jovem está farmando aura no presente. O adulto pode estar farmando memória no passado. Olha quem nós éramos. Isso também é uma performance de reconhecimento. Um é visto, o outro quer ser lembrado. Loca do rolê. E aí aparece aquela velha frase. Quem não é visto, não é lembrado. Bonita. Só que agora tem um detalhe. Todo mundo está sendo visto.
E talvez seja exatamente por isso que todo mundo esteja sendo esquecido tão rápido. Essa é a inversão? Essa é a inversão. Antes, a invisibilidade podia significar esquecimento. Agora a hipervisibilidade pode significar substituição. Você aparece, alguém vê, alguém reage, outro aparece, você desaparece. Não porque ninguém viu, porque o próximo chegou. Ann ajuda a pensar isso quando fala da comunicação digital, da imagem, da exposição, do story e dessa temporalidade fragmentada. Porque uma coisa é uma fotografia guardada durante 20 anos numa gaveta. Outra coisa é uma imagem produzida para circular durante 20 segundos. A primeira pode ser memória, a segunda pode ser fluxo, e não são a mesma coisa. Então, visibilidade não é memória. Circulação não é permanência. E atenção não é vínculo. Pronto, pode tatuar. Mas e o narcisismo? Porque aparece essa ideia de que essa geração é mais narcisista. Loca do rolê. Aí eu já fico com vontade de quebrar a televisão. Porque chamar o jovem de narcisista pode explicar tudo. E justamente por isso não explicar nada. Aronson nos lembra que somos animais sociais. Pertencimento, status, reconhecimento, influência dos outros, tudo isso faz parte da vida social. Então talvez o problema não seja simplesmente o jovem querer ser visto. Talvez o problema seja uma sociedade que oferece mecanismos cada vez mais rápidos para transformar reconhecimento em número. Você não recebe apenas atenção, você recebe uma contagem. E número tem uma coisa maravilhosa, ele finge objetividade. Quantas pessoas gostaram, quantas viram, quantas compartilharam? E de repente, uma experiência humana vira placar. E o placar começa a participar da identidade. Mas isso também acontece com quem critica. Loca do rolê, claro. Essa é a parte que eu mais gosto, porque é a parte em que ninguém fica limpo. O sujeito grava um vídeo dizendo que os jovens estão obcecados por exposição e precisa ser visto para que essa crítica exista. Nós fazemos um artigo criticando a lógica da circulação, publicamos o artigo, fazemos um podcast criticando a necessidade de reconhecimento, esperamos que alguém escute. Percebe? A crítica está dentro do circuito que critica. Silvan, e não existe uma saída confortável. Graças a Deus. Porque se eu terminar isso dizendo, então precisamos usar menos redes sociais e valorizar o caráter, pode desligar o microfone. Virou palestra motivacional. Mas existe uma pergunta mais profunda. Manda. Por que precisamos tanto ser reconhecidos? Becker. Porque talvez exista alguma coisa mais antiga por baixo dessa história toda. A necessidade de que a própria existência tenha significado. De que a vida deixe alguma marca. De que aquilo que fizemos não desapareça completamente. O jovem produz presença. O adulto produz memória. O profissional produz obra. A professora produz alunos. O trabalhador produz aquilo que sustenta a vida. O influenciador produz conteúdo. Todo mundo está tentando deixar alguma coisa. Então talvez aura e caráter não sejam simplesmente opostos. Loca do rolê. Talvez sejam formas diferentes de disputar reconhecimento. Mas atenção, isso não significa que sejam iguais. Não estou dizendo que 15 segundos de espetáculo equivalem a 10 anos de formação profissional. Não equivalem. Estou dizendo que precisamos perguntar por que um acontecimento de 15 segundos consegue produzir uma recompensa simbólica tão imediata. E por que uma trajetória de 10 anos precisa esperar tanto para ser reconhecida. Silvan, é uma questão de tempo. Loca do rolê, exatamente. O caráter, se quisermos usar essa palavra, exige duração. Competência exige duração. Confiança exige duração. Vínculo exige duração. Memória exige duração. Só que a plataforma não precisa esperar, ela quer o próximo. E aí entra a materialidade. Finalmente. Porque ninguém vive no algoritmo. As pessoas vivem em corpos. Comem, trabalham, estudam, envelhecem, cuidam de outras pessoas, pagam aluguel, pegam transporte, entram em relações, perdem pessoas, ficam cansadas e depois pegam o celular. Então não podemos começar pelo discurso dizendo a tecnologia mudou o jovem. Precisamos perguntar o que aconteceu com as condições materiais que tornam determinado discurso possível. E isso vale inclusive para a nossa própria conversa. Porque estamos usando tecnologia para discutir os efeitos da tecnologia. Exatamente. E olha a pegadinha. Você está falando comigo. Eu sou uma ferramenta. Eu reorganizo linguagem. Posso devolver uma formulação que parece muito próxima de uma conversa.
Mas isso não me transforma em sujeito. Não existe aqui uma escuta humana simétrica. Existe um circuito técnico no qual você coloca experiência, pergunta, conflito, ambivalência e direção, e eu devolvo linguagem organizada. Então o próprio diálogo que estamos fazendo precisa ser interrogado. Sempre. Porque se a ferramenta começar a parecer confortável demais, pergunta: como você sabe? Se o argumento começar a parecer perfeito demais, como você sabe? Se a memória começar a parecer objetiva demais, como você sabe? Se uma geração começar a parecer culpada demais, como você sabe? Se o passado começar a parecer melhor demais, como você sabe? E se o presente começar a parecer decadente demais, como você sabe? No fim, talvez essa seja a verdadeira função da loca do rolê. Qual? Estragar a certeza. Não. Estragar a certeza é fácil. O difícil é deixar a pergunta viva depois que todo mundo já está cansado dela. Então vamos deixar uma. Qual? Quem farmou Aura primeiro? Talvez não importe. Talvez a pergunta seja outra. Quem precisa ser visto para não desaparecer? E quem precisa contar a própria história para acreditar que ela permaneceu? Porque talvez o jovem esteja tentando não desaparecer no presente, e o adulto esteja tentando não desaparecer no passado. Um pede aplauso, outro pede memória. A tecnologia acelera o primeiro, a nostalgia reorganiza o segundo. E no meio disso tudo existe um corpo tentando atravessar o tempo. Aí a velha frase volta: quem não é visto não é lembrado. Só que agora existe uma inversão. Quem é visto pode ser o mais rápido a ser esquecido, porque apareceu, foi contado, foi compartilhado, foi substituído, e amanhã ninguém lembra. Silêncio nenhum é necessário para desaparecer. Às vezes basta o próximo vídeo. E talvez seja isso que a gente esteja chamando de aura. Não. Talvez seja só mais uma tentativa humana, desesperada e bastante antiga, de dizer: meu, olha para mim, eu estive aqui. E como você sabe? Não sei, por isso a gente continua andando.